Pessoal, finalmente saiu a delação de Daniel Vorcaro admitindo crimes do ministro Alexandre de Moraes. E o Vorcaro resolveu ir para o tudo ou nada e abrir o bico sobre tudo. Nós vamos trazer essa matéria aqui, que está deixando Brasília de cabelo em pé, porque agora nós chegamos num ponto onde o Vorcaro fala ou não fala, e ele começou a falar. O Mendonça está pé da vida com o próprio Vorcaro. Por quê? Parece que com tudo isso, ele está querendo ainda acobertar o Alexandre de Moraes, e isso pode tirar o processo da relatoria que está nas mãos do Mendonça. O Vorcaro quer realmente complicar a vida do Mendonça, e ele deixou ele tiririca. E nós vamos trazer aqui também que o André Mendonça acabou de dar um ultimato para o Vorcaro, colocou ele na parede e finalmente o Brasil vai saber de toda a verdade. É isso que nós vamos mostrar aqui. Confira aí a primeira matéria e voltamos em seguida. Bomba! Saiu a delação do Vorcaro e ele confessou que ele pagou 129 milhões de reais porque ele queria proximidade com Moraes. Gente, eu tô aqui no meio de uma viagem de carro para Londrina, mas eu parei tudo para falar com vocês porque acabou de sair a bomba que pode terminar a carreira de Alexandre de Moraes. O Igor Gadelha, do portal Metrópolis, ele publicou agorinha há pouco o que o Daniel Vorcaro está dizendo na proposta de delação premiada que ele entregou para a Polícia Federal, para a Procuradoria-Geral da República, falando sobre a relação dele com o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E o que ele diz é demolidor. Eu vou te mostrar agora, palavra por palavra, a frase que muda o caso Master para sempre. Aspas dele, ele falando: o banqueiro Daniel Vorcaro afirmou em sua proposta de delação premiada que fechou um contrato com o escritório da advogada Viviane Barsi, esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes, em busca de proximidade com o magistrado. Fecha aspas. É o Vorcaro dizendo, com todas as letras, que ele pagou 129 milhões de reais ao escritório da esposa do Moraes buscando proximidade com o ministro. Gente, isso é um escândalo como jamais foi visto na história do Brasil. Isso demonstra, inclusive, que aquela nota do escritório da esposa do Moraes, da dona Vivi, em que eles tentaram comprovar os serviços prestados para o Master, isso mostra que era uma grande mentira. O que o Vorcaro queria era Moraes e não o serviço. Em direito, isso tem um nome técnico, é crime de tráfico de influência. O artigo 332 do Código Penal pune com até 5 anos de cadeia solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem uma vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público. Pagar a esposa de um ministro do STF em busca de proximidade com o ministro encaixa palavra por palavra nessa definição. Imagina aí se a Odebrecht ou o PT contratasse a minha esposa para ter proximidade comigo durante a Lava Jato, ou para que alcançasse favores na minha atuação junto ao Banco Central ou junto a qualquer outro órgão público, a Polícia Federal. É isso, gente. E como quem coordenou a Lava Jato, eu te digo, esse tipo de declaração de delator era o ponto de virada. Era o momento em que o investigado, ali tentando aliviar a própria pena, ele entregava a cadeia causal completa. O Vorcaro acabou de entregar. Veja só aqui a tentativa de defesa que o Igor Gadelha também trouxe. Presta atenção, aspas de novo aí da matéria. Segundo duas fontes graduadas que acompanham as tratativas de delação e que foram ouvidas pela coluna sob reserva, Vorcaro sustenta que não teria havido troca de favores entre o banqueiro e Moraes em razão do contrato. Fecha aspas. Isso é uma piada, né? Ele admite o pagamento, admite o motivo e tenta aí convencer a PGR de que não houve troca de favores. Mas o crime do tráfico de influência ele não exige a troca de favor consumada. Basta o pagamento a pretexto de influir em atos de funcionários públicos. E o próprio Vorcaro disse, na própria defesa, que ele pagou para ter proximidade, para ter esse acesso. Ele não está se livrando do crime, ele está confessando os elementos do crime. E olha aqui um detalhe que merece especial atenção. O Igor Gadelha, ele cravou, aspas da matéria, o dono do Banco Master afirmou ainda, de acordo com essas fontes, que o contrato com o escritório de Viviane, no valor de 129 milhões de reais, não teria sido o maior fechado pelo banco. Ou seja, houve contratos com valores maiores. Gente, se o contrato de 129 milhões com a esposa do Moraes não foi o maior, o que existe maior que isso, hein? Para quem que foi pago? Outras autoridades? Outros ministros do Supremo? Outros escritórios de cônjuges? A delação do Vorcaro ela acabou de abrir uma porta que pode destruir Brasília inteira. A delação agora vai para André Mendonça, novo relator do caso Master, decidir se ele homologa,
se ele homologar, se for assinado esse acordo, a partir dessa entrega das declarações, e se for homologado, o que está sobre a mesa do Mendonça é nada menos do que a porta de entrada para o impeachment do Moraes. Você acha que o Mendonça ele vai homologar essa delação ou o STF vai dar um jeito de enterrá-la, hein? Você conseguiria imaginar o André Mendonça, aquele cara tão sereno, pacato, calmo, tranquilo? Você consegue imaginar ele revoltado assim, puto, bravo? Pois é, parece que é assim que ele está agora, com essa tentativa da defesa do Vorcaro em entregar uma delação que não delatava nada, que não falava realmente quais eram os membros da corrupção e quem eram os beneficiários, principalmente blindando ministros do STF, ou na tentativa de blindar. André Mendonça se sentiu ofendido, foi uma ofensa à inteligência dele e de qualquer cidadão brasileiro. E aí agora o Mendonça está revoltado, cara, revoltado. E quem fala não sou eu, quem fala é quem conversa com o pessoal lá da corte. Por quê? Porque André Mendonça, segundo a Mônica, está pé da vida com a delação de Daniel Vorcaro. Diga lá, Mônica, bom dia pra você. É isso aí, ô Megali, bom dia a todos. Pois é, e essa operação de hoje, em cima do senador Ciro Nogueira, já demonstra que o ministro está quebrando a trégua, né, que existia entre... quando uma pessoa está fazendo delação, dá-se um tempo para que ela mostre as coisas que tem, as operações em geral param, são suspensas, que foi o que a gente assistiu nesses últimos meses. Mas agora elas foram retomadas com toda a força. O ministro André Mendonça botou esse processo para andar de novo, com prisões, com buscas e apreensões e etc. O ministro está pé da vida, como diz você, está contrariado com as informações que ele está recebendo do conteúdo da delação premiada do Daniel Vorcaro. Ele teve discussões ríspidas, tá, o Megali, em termos duros com a defesa do ex-banqueiro. Ele está descontente com as informações, ele acha que não estão incluídos lá fatos que já são investigados, né? Ele acredita que as informações que estão sendo apresentadas pelo Vorcaro, que foram apresentadas pelo Vorcaro já à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Federal, estão distantes do que já foi apurado pela Polícia Federal nas investigações sobre o caso. Por exemplo, né? Não há nenhum esclarecimento, pelo que eu apurei, sobre a relação do Vorcaro com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né? O ex-banqueiro ele chegou a se reunir com o Alcolumbre na residência oficial do Senado, né? Esse fato ficou claro e ficou explícito e foi divulgado quando chegou a público os diálogos dele com a ex-namorada Marta Greiff, né? E nesses diálogos ele falava: estive lá, ficou até altas horas na residência, estava também o presidente da Câmara, Hugo Mota. Não tem nada sobre isso, né? A Previdência, a Mapá Previdência, a Previdência do Estado do Mapá, que gere o regime próprio de Previdência do Estado, aplicou 400 milhões em títulos de alto risco do banco. A instituição era comandada por um afiliado político do Alcolumbre. Não tem nada sobre isso na delação, segundo eu apurei, né? Não há fatos incriminatórios. Então o ministro ficou contrariado e está dizendo que não vai homologar a delação do Daniel Vorcaro. Aí abre-se uma briga grande entre ele e a defesa. A defesa pode recorrer à turma, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, para que a segunda turma homologue a delação, e aí, inclusive, o André Mendonça pode perder a relatoria do caso. Tudo isso ainda está distante de acontecer, mas no atual momento é isso. Muita contrariedade do ministro André Mendonça com a delação premiada, a proposta, os anexos e a proposta de acordo feita pelo Vorcaro, a polícia e a PGR, Megali. E não há vácuo na política e também não há vácuo nessas situações, né? Um espaço vazio acaba sendo ocupado por outro. Isso. Como diz o Bezerra da Silva, quando o dedão coça, quando o cagueta quer apontar, ele aponta até com o dedão do pé. André Mendonça tá puto, e uma informação irrelevante. Eu quero entender isso. Eles podem recorrer à segunda turma, à outra turma, a turma dos que estão envolvidos no escândalo. É brincadeira. Eles podem recorrer a outra turma, que inclusive está o Alexandre de Moraes lá, e aí o André Mendonça poderia perder a relatoria do caso. Então talvez tenha sido justamente essa a intenção da defesa do Vorcaro. Justamente fazer uma delação que fosse negada, mas que fosse aprovada pela outra turma. Agora pergunta, por que na época do Bolsonaro não teve isso, né? Por que na votação, no julgamento do Bolsonaro, não teve essa... porque quem delatou foi o... É lógico, né? Quem delatou foi o Cid, Mauro Cid. Nossa senhora, cara, a justiça no Brasil é uma loucura mesmo.
André Mendonça, cuidado, meu irmão, não pede relatoria desse caso, não. Não perca essa relatoria. Agora, se você tem a Polícia Federal e tem informações, que elas venham à tona. Tem que encurralar esse pessoal. Não deixe cair na segunda turma, que é a turma do fuzilamento. Tudo que eles querem, tudo que a defesa do Vorcaro quer é que essa relatoria caia nas mãos do Alexandre de Moraes. Aí, meu amigo, aí realmente aí acabou tudo mesmo. Mendonça pega o Vorcaro com a boca na mentira. O ministro André Mendonça pegou Daniel Vorcaro tentando manipular a própria delação premiada para proteger figurões da República, como, por exemplo, o senador Ciro Nogueira e o ministro Alexandre de Moraes. Quando a Polícia Federal ouviu a delação do Vorcaro naquilo que referia-se, por exemplo, ao Ciro Nogueira, a polícia já sabia das informações que levaram à operação contra o Ciro Nogueira e ainda assim tiveram de ouvir o Vorcaro falar que o Ciro Nogueira era praticamente um santo. Olha, eu vou te mostrar o que exatamente o Vorcaro buscou esconder sobre o Ciro Nogueira e sobre o Alexandre de Moraes. Vou te contar o apelido que a delação, o capítulo da delação ganhou nesse ponto em que se refere a esses dois personagens e também te explicar que a delação do Vorcaro está sob o fio da navalha. É muito, mas muito provável que ela não seja homologada pelo ministro André Mendonça. E aí, ficaremos sem delação? Eu te explico agora. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista e comentarista jurídico. 3 matérias publicadas pela CNN por Caio Junqueira, pela Globo, Malu Gaspar e pela Folha, da Mônica Bergamo, cravam a mesma coisa. O ministro André Mendonça está fulo da vida junto dos investigadores da Polícia Federal em relação ao Vorcaro. Eles avaliam que o Vorcaro e também os seus advogados estão manipulando a delação para proteger determinadas pessoas e para escolher quem delata. Vamos aqui nos lembrar, e a gente fez vídeo sobre isso no canal, que há alguns dias o advogado Juca, que é um dos advogados do Vorcaro a respeito da delação, encontrou-se num hotel de Brasília com um ministro do TSE que é aliadíssimo do Moraes. Então as histórias aqui vão ficando estranhas, não apenas há uma possível manipulação, como também até vazamento de informações para possíveis delatados. O ponto, meus caros, é que se a coisa seguir assim, não vai haver delação do Vorcaro. O Mendonça não vai homologar essa delação. E aí? Como é que fica? O que vai acontecer? Bom, se isso acontecer, a carta na manga do Mendonça e dos investigadores da Polícia Federal são Fabiano Zettel, que é cunhado do Vorcaro e operador financeiro do esquema todo e que está disposto a falar, e também o ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, que também já demonstrou interesse em falar. Portanto, tem uma fila de delações e se o Vorcaro não está a fim de fazer um trabalho sério, outras pessoas talvez queiram suprir essa lacuna deixada por ele. A Malu Gaspar, inclusive, revelou hoje que os investigadores, quando leram o anexo que se referia ao Ciro Nogueira, o anexo da delação do Vorcaro, eles criaram um apelido interno para esse capítulo que é, aspas, a beatificação de Ciro. Sabe por quê? Porque o Vorcaro simplesmente omitiu tudo o que os investigadores já sabiam, por exemplo, da mesada de R$500 mil, da mesada de R$300 mil, do imóvel emprestado pelo Master e pelo Vorcaro para o senador e assim por diante. Tudo isso foi omitido da delação e, inclusive, ele só disse, Vorcaro, na delação, coisas positivas a respeito do senador Ciro Nogueira. E os policiais já sabiam de tudo, claramente viram o Vorcaro mentir na cara dura, mentir na cara deles e ficaram bastante indignados com isso. Ou seja, o Vorcaro tentou poupar o Ciro Nogueira e isso foi percebido de cara pelos policiais. Outro personagem que tentou ser poupado foi o ministro Alexandre de Moraes em relação ao contrato de R$129 milhões e que a gente sabe que no dia da sua prisão mandou uma mensagem para o celular do Moraes dizendo: conseguiu bloquear? Bom, isso não foi explicado pelo Vorcaro. Ele não reconheceu nem a mensagem na delação e nem reconheceu também as diversas ocasiões em que encontrou-se com o ministro Moraes, inclusive para fumar charuto, beber vinho no bunker da casa dele. Nada disso estava na delação e é óbvio para a imprensa, para os investigadores e para o ministro André Mendonça que o Vorcaro com isso estava mentindo. Portanto, meus caros, essa relação frequente com
Moraes foi poupada na delação e assim uma delação dessa não serve. O ponto é esse. O Mendonça tem na manga uma carta que é o Fabiano Zettel e também o ex-presidente do BRB, cunhado e operador financeiro, que pode entregar tudo o que o Vorcaro tem tentado esconder. Os advogados do Vorcaro que se cuidem. Já há nos bastidores até a ideia ou, enfim, a informação de que o Vorcaro está pensando em trocar de advogado, talvez para mudar a estratégia que está sendo até agora omitir e mentir a respeito das pessoas que ele conhece e das coisas que ele fez. Enquanto isso, a delação do Vorcaro entra na fila do desastre antes mesmo de ser homologada. Vamos acompanhar aqui tanto o que vai acontecer com a delação do Vorcaro, como também a respeito das demais delações que entram numa fila de espera, só esperando o Vorcaro errar em definitivo, só esperando o Vorcaro sair da frente para esses outros personagens aparecerem e dizerem tudo aquilo que o Vorcaro até agora não tem coragem de dizer. Vorcaro, meu caro, você quer se livrar assim da cadeia? Com certeza você vai ficar na cadeia e ainda vai ficar sob risco. Só que coisa, uma ala do STF, a ala ruim do STF, né? O Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Toffoli e talvez o Dino, né? A banda podre do STF. Está havendo uma pressão do André Mendonça para que a delação atinja Moraes. Isso está ampliando a tensão na corte. Ministros avaliam que crítica ao acordo e timing da proposta indicam tentativa de direcionar investigações contra o Alexandre de Moraes. Não, meu amigo, ao contrário, vocês que querem que isso não seja investigado, né? Esse pessoal da banda podre que está querendo preservar o Alexandre de Moraes. Não, tem que investigar, é lógico que tem que investigar o Alexandre de Moraes, é evidente que isso tem que ser investigado, né? Tá mais do que claro que tem problemas aí, e é exatamente por isso que tem que ser investigado agora. Porque quanto mais tempo isso ficar, mais esse pessoal, mais a banda podre do STF vai ter tempo para se preparar para tentar anular essa coisa toda, né? Ou seja, os ministros da banda podre estão atacando o André Mendonça nessa história. Vamos entender o contexto disso daqui, porque isso aqui é extremamente preocupante. Eu sou Peter Turguini, esse é o canal OneCapsule. Chega a ser engraçado que o Globo coloca aqui, ó. Ala do STF vê pressão para que delação atinja Moraes, né? E a ala do STF, a ala do STF está aqui, ó. Essa ala que está vendo pressão para atingir Moraes, né? Daqui, ó. A apresentação da proposta de delação premiada do empresário Daniel Vorcaro, a PGR e a PF abriu uma nova frente de tensão no STF. Em meio ao racha interno da corte, uma ala de ministros vê uma pressão para que o cardápio da delação produza elementos que atinjam o ministro Alexandre de Moraes. Reservadamente, integrantes do tribunal afirmaram que a reação ao acordo, marcada por críticas e cobranças sobre o conteúdo, e o próprio timing da entrega reforçam a leitura de que é uma tentativa de direcionar o alcance da colaboração. Ou seja, o fato do André Mendonça ter dito que o acordo estava ruim, a PF ter reclamado, a PGR ter reclamado do acordo, né, é porque queriam mais informações sobre o Alexandre de Moraes, né? E estão querendo criticar o André Mendonça nessa parada aqui. Ministros ouvidos pelo Globo apontam que não é comum que poucas horas após entregar a proposta já surjam críticas ao material, ainda que de forma reservada. Na avaliação desses magistrados, o movimento pode indicar resistência prévia aos elementos apresentados, sem que se tenha havido uma análise aprofundada. Olha que coisa! A impressão que dá... Lembra que teve um encontro lá em Brasília entre um juiz próximo ao Alexandre de Moraes e o advogado do Vorcaro? Estranho aquilo, né? Não quer dizer nada. Ele diz que não conversamos nada. Mas não dá a impressão de que essa delação aí foi autorizada pelo Alexandre de Moraes e daí agora o fato dela ter sido recusada, de estarem pedindo mais coisa, isso gerou um problema para o Alexandre de Moraes, né? Não, porque não quer que dê mais informação. Ali ele falou só que, né, que contratou o escritório para dizer que foi para chegar perto do Moraes mesmo, mas disse que não teve nada de errado com o Alexandre de Moraes, que nunca pediu nada para o Alexandre de Moraes e coisa e tal, o que a gente já sabe que é mentira. A gente já sabe que tem os textos dele lá perguntando, né? Você conseguiu, e aí, conseguiu bloquear, não sei o que lá, vocês lembram? A gente já tem essas mensagens dele, né? Então, realmente, né, a impressão que dá é que a delação premiada foi acordada com Alexandre de Moraes
Moraes, e o fato do Mendonça ter recusado ela, na verdade, a gente sabe agora que nem chegou no Mendonça ainda essa delação, foi recusada pela PF e pela PGR, é porque eles estão querendo achar que não, porque querem pegar o Alexandre de Moraes. Meu amigo, o Alexandre de Moraes tem enrolado até as cuecas nisso aí, né? Aqui, ó, segundo esses relatos, mais do que o conteúdo ainda sigiloso da proposta, o ambiente em torno da delação passou a ser visto como instrumento de pressão dentro e fora do tribunal. A avaliação é que Vorcaro se soma a outros episódios recentes que expuseram divisões internas do STF, especialmente no contexto das investigações relacionadas ao Master. Sim, a gente tá ligado que o caso do Toffoli, né, foi a mesma coisa, né? Vocês aí, os corruptos ligados ao Banco Master, queriam que o Vorcaro ficasse solto, que não ficasse preso, não sei o que lá, queriam manter o Toffoli como relator do caso do Master e não sei o que, e agora estão dizendo que não, que peraí, não pode, outros casos, né? Estão tentando chegar nisso de novo. É exatamente isso, a PF sabe que precisa anular o Toffoli e o Alexandre de Moraes, senão essa investigação não vai para frente, porque os dois estão implicados nessa coisa. Enquanto não anular o Toffoli e o Alexandre de Moraes, que estão implicados até o fio dos cabelos nesse caso, né, no caso do Alexandre de Moraes, os fios do cabelo do saco, que não tem cabelo na cabeça, enquanto eles não anular esses dois, eles não vão conseguir avançar com a investigação, porque esses dois vão dar um jeito de bloquear tudo, né? Em caráter reservado, ministros dizem perceber movimentos em diversos sentidos, com interesses de extrair uma colaboração de elementos que possam alcançar Moraes, o que poderia acarretar futuramente, inclusive, nulidades processuais. Já estão dizendo não, que vai anular tudo. Não, vamos anular tudo porque não pode. Pô. O Xandão não pode ser acusado de nada. O Xandão, o ser magnânimo, perfeito, Deus Sol do Brasil, que manda em tudo aqui, que ninguém pode questionar, ele não pode ser condenado. Nulidade prévia. Ainda há leitura que houve um compasso de espera em movimentações relacionadas ao caso, possivelmente influenciado pelo calendário político recente com a sabatina frustrada do advogado-geral da União, o Jorge Bessias, ao STF. Né? Ministros também demonstraram preocupação com o risco de uso de trecho de eventuais delações para pressionar decisões ou constranger integrantes da corte. Tá todo mundo assistindo um Ancapso que falou, eu falei, não, mesmo que não aceite a delação, vai vazar a porra toda. É lógico que vai vazar a porra toda. Para essa ala, esse tipo de dinâmica tende a agravar o ambiente de desconfiança e aprofundar o racha interno. É isso que a gente quer racha interno. O STF, se tiver unido, vai estar unido com o Alexandre de Moraes e o Toffoli. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes e o Toffoli nunca vão estar do lado da verdade, nunca vão estar do lado do bem. Eles certamente vão estar do lado do mal. A única chance que a gente tem é haver o racha. É a maioria do STF estar do outro lado, né? E nesse momento existe essa chance, tá? Existe essa chance do resto do STF estar do lado bom da coisa, né? Aqui, ó. A proposta de delação do Vorcaro ainda será analisada pela PGR e pela PF, que podem pedir ajustes antes de envio eventual ao Supremo. Caberá ao relator avaliar os requisitos de legalidade, voluntariedade, utilidade, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou seja, o Xandão está preocupado. E olha só, ele ficou preocupado depois que o juiz amigo dele conversou com o advogado do Vorcaro, né? Olha que coisa, né? O pessoal tá dizendo que não teve nada a ver. Não teve nada a ver, não. Coisa e tal. Mas a gente viu a cara dos dois naquele encontro ali. A cara tava ruim, né? Aqui, ó. Diz a Mônica Bergamo aqui. André Mendonça tem discussão dura com a defesa de Vorcaro por divergência em relação à delação. Ministro acredita que informações estão distantes do apurado pela PF, né? Então, essa teria sido a briga, né? Só que a gente sabe. Bom, não estou dizendo que não tenha havido uma discussão entre o André Mendonça e a defesa do Vorcaro, mas o André Mendonça disse que não leu a delação, então não pode saber que acredita que as informações estão distantes do apurado pela PF. Não há, por exemplo, esclarecimento sobre a relação de Davi Alcolumbre com o ex-banqueiro. Se não está o Alcolumbre lá, tem alguma coisa errada, bicho, porque tem que estar o Alcolumbre, tem que estar o cara do BRB lá, o Ibanez Rocha, tem que estar o Cláudio Castro aqui no Rio de Janeiro. Esses nomes, meu amigo, meio que já fudeu já, esse pessoal tá. Diz a Mônica Bergamo aqui, ó, que o ministro do STF, André Mendonça, teve discussões ríspidas, em termos duros, com a defesa do ex-banqueiro. O magistrado está descontente com as informações já apresentadas à PGR pelos advogados de Vorcaro. Agora, veja, não necessariamente isso daqui é mentira, tá? Porque o que pode ter acontecido? O André Mendonça não leu ainda a delação do Vorcaro, mas a PF e a PGR já passaram para o André Mendonça, olha só, tá errado isso aqui, ó, isso aqui tá faltando, isso aqui não tem, tá? Essa informação que a gente já tem, não sei o que lá. E aí o André Mendonça chamou o advogado do Vorcaro e perguntou, né, aí, tá de brinks? Tá de brinks comigo? Tá de sacanagem? Que negócio é esse? Pô, vai fazer a parada ou não vai fazer a parada, né? Então pode ter havido a discussão mesmo sem o André Mendonça ter lido isso daqui. Ó. Insatisfeito, o André Mendonça não deve aceitar a delação premiada de Vorcaro. Mas lembra, a PF e a PGR tem que aceitar primeiro. Depois que o André Mendonça vai avaliar isso daí, né?
Possível jogo duplo de Daniel Vorcaro na delação provoca reações no STF. Aqui, ó. André Mendonça mandou avisar o advogado José Luiz Oliveira Lima, advogado do Vorcaro, que toca a tentativa de delação do Vorcaro e que só falará com ele agora nos autos. Para um banqueiro que precisa muito de uma delação, não é nada bom o início das negociações do acordo. Ou seja, aparentemente, de fato, houve um desentendimento entre o André Mendonça e o advogado do Vorcaro por conta disso. Não que o André Mendonça tenha lido a delação, mas a PF e a PGR já falaram, o cara tá de brinks, o cara tá de sacanagem, não tá fazendo a coisa de verdade. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Se gostou do conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas notícias. Ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Deixa também sua opinião nos comentários. Ela é muito importante. Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.